Então, 2 pedidos. Primeiro, ministro da Saúde, por favor, ou quem quer que seja que decide qualquer coisa dessa aqui, a gente tem vacina aprovada pela Anvisa e a gente tem urgência disso. A gente está no país, no segundo país que mais registrou morte de crianças por Covid. Daqui a pouco tem volta às aulas, agora tem festa de fim de ano, tem festa de começo de ano, vai ter gente se juntando. Vocês já deixaram as pessoas entrarem sem se vacinar no Brasil, já tem Ômicron se espalhando por aqui à vontade. A gente está no meio de uma epidemia de gripe, que a gente não sabe se é gripe ou Covid, porque o sistema de vocês está fora do ar. Por favor, deixa vacinar as crianças aqui, só para proteger elas. Isso é o mínimo que eu tô pedindo. Vocês não estão fazendo campanha por vacinação, não estão fazendo campanha para uso de máscara, não tem combate à Covid no Brasil, não tem comitê de combate à Covid no Brasil, nosso Plano Nacional de Imunização está sem chefia há 5 meses. O Ministério da Saúde recomendou engodo, ivermectina, hidroxicloroquina para as pessoas. O mínimo que eu tô pedindo, que os brasileiros estão pedindo, é vacina. Deixa vacinar quem precisa, por favor. Por favor. E o segundo pedido é para o Butantan. Butantan, vocês têm a Coronavac. O Chile está usando Coronavac nas crianças. A Anvisa já analisou 2 vezes os resultados que vocês submeteram em julho do ano passado e agora. E das 2 vezes a Anvisa falou, faltam resultados de segurança para o uso dessa vacina em crianças. A Anvisa não falou que não pode, ela falou que faltam resultados. Então, Butantan, por favor, submetam os resultados, manda isso para a Anvisa, aprova essa vacina para uso infantil, porque se tiver Coronavac para dar em criança, eu não dou 2 horas para o ministro da Saúde estar comprando essas vacinas da Pfizer, de repente, resolvendo aplicar. Até lá, vai ser essa zona, essa enrolação de não deixar vacinar as crianças. Eu não sei porque querem Ômicron no país e criança desprotegida, e ver esse tipo de morte acontecer. Totalmente evitável a essa altura aqui, mas é a situação em que a gente está. Se tiver no mínimo uma vacina que o governo do estado de São Paulo pode distribuir, como já fez antes com a Coronavac, na Mônica Calazans, nos brasileiros, no começo desse ano, no mínimo isso a gente podia fazer no que vem e começar a ter uma vacinação aqui, porque assim, não tem cabimento. Em 2021 a gente viu compra de Covaxin, que até hoje a Anvisa não aprovou, que até hoje não tem aprovação em muitos lugares, acontecendo em tempo recorde, com um preço esdrúxulo, antes de ser aprovada pela Anvisa. Mas tinha, né? Muita gente envolvida na negociação disso, como a CPI mostrou. E a gente tem agora uma vacina aprovada, uma demanda urgente de uso, um registro de mortes pavoroso entre crianças no Brasil, e não tem essa vacina sendo usada. Então, assim, lado bom até aqui, para resumir essa live para vocês, lado bom do que a gente sabe da Ômicron. Onde tem alta proteção imune, tem menos internações hospitalares. O vírus circula muito, mas hospitaliza menos pessoas. O Brasil tem um ótimo índice de vacinação. O Brasil, infelizmente, teve muita gente com Covid e a gente deve ter uma imunidade protetora que vai deixar a gente ver menos hospitalizações. Não sei dizer para vocês quantas, não sei se vai ter hospital cheio ou não. Imagino que na região norte, onde há menos vacinação, a situação fique pior do que na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, onde teve mais vacinação. Mas certo é, já tivemos muitas mortes entre crianças. A Ômicron, por onde passou, atingiu desproporcionalmente as crianças. E a gente tem uma solução aqui em mãos, em via de usar, e tem um ministro da Saúde que se nega a comprar essas vacinas e disfarça esse negacionismo com uma consulta popular que não existe, não faz sentido, e que se fosse feita como foi feita com a vacina para os adultos, ia ver todo mundo indo se vacinar. Então é isso, meu resumo para 2022, o que esperar? Esperar uma onda de Ômicron, que não é uma onda, é um paredão, é o que esse vírus está fazendo em todo lugar onde ele passa. Torcer para ter menos hospitalizações, porque os brasileiros que podiam se vacinar, se vacinaram, fizeram a parte deles, e torcer desesperadamente para isso não atingir as crianças, porque tem um ministro da Saúde que se nega a trabalhar pela saúde das pessoas e vacinar as crianças. Com uma vacina que foi aprovada unanimemente pela comissão técnica, pela Anvisa, por sociedades médicas, por sociedades científicas. Esse é o nosso 2022 entrando agora e começando, com essa consulta popular esdrúxula, que não faz sentido acontecer, onde vão criar esse atrito que não existe sobre o uso dessa vacina, para uma vacina que já tem milhões de crianças na Europa e nos Estados Unidos, Canadá e em outros países ricos, vacinadas,
protegidas que a gente podia estar fazendo isso no Brasil. Então, em outros países, você tem o governo implorando para os pais vacinarem os filhos, e no Brasil a gente tem os pais implorando para o governo dar vacina para poderem vacinar os filhos. É uma inversão de valores e de valorização à vida surreal. Eu não sei como que isso ainda pode acontecer aqui no Brasil, não me conformo, e a gente está falando só das crianças de 5 a 11 anos e só da vacina da Covid. O estrago que presidente, ministro da Saúde e outros vão fazer agora com a vacina da Covid, pode ter certeza que vai se refletir na vacinação para outras doenças para as crianças. Porque quem ouve que é vacina experimental, que tem esse e aquele efeito nas crianças que não tem, que não foi registrado, também não vai querer levar a criança para tomar a vacina da polio, também não vai querer levar a criança para tomar a vacina da meningite, também não vai querer levar a criança para tomar outras vacinas. A gente vai pagar muito caro por isso aqui no Brasil, por esse atraso que não faz sentido estar acontecendo. E se você tiver problema com Covid com seus filhos, se você tiver uma filha, um filho, um sobrinho, uma sobrinha de 5 a 11 anos com Covid, precisando de hospital, saiba que isso podia ter sido evitado e o ministro da Saúde tem essa morte ou essa hospitalização, esses problemas no colo dele, porque está aqui criando um entrave no Brasil que não faz sentido existir. Até ameaça a Anvisa fizeram. Ameaçaram o presidente e ministro da Saúde de divulgar os nomes dos funcionários da Anvisa que aprovaram as vacinas infantis, sabendo que tinha gente mandando ameaça de morte, sabendo que precisaram de proteção da Polícia Federal para poder se proteger. É assim, é isso. Essa é a situação. Se você tem um filho ou uma filha que tem de 5 a 11 anos e podia estar se vacinando, saiba que estão fazendo o possível para não vacinarem seus filhos, para essa vacina não chegar para vocês. E tem endereço certo, tá ali, o ministro da Saúde criando esse tipo de entrave no país que não faz o menor sentido de ter. Não consigo me conformar e não consigo ver o menor sentido no que estão fazendo aqui. Por uma coisa que foi aprovada tão unanimemente em todo lugar. Então a gente está num país que ainda tem gente defendendo o uso de cloroquina, ainda tem gente defendendo o uso retal de ozonioterapia, mas não consegue defender uma coisa segura e eficaz, que é uma vacina que já foi aplicada em milhões de crianças e não teve problema. Tá? Então, é com isso que eu termino o ano e a live aqui. Peço para vocês tomarem cuidado, voltar a usar máscara, voltar a evitar aglomeração. A gente vai ter vírus circulando aí, em especial se você convive com idosos ou com crianças, que são os mais vulneráveis, porque apesar da vacinação podem ter problemas, ou com quem ainda não tem vacina disponível, que são as crianças. Se preparem para os casos de Ômicron que a gente deve ter, que a gente não tem ainda como saber se é Ômicron ou gripe, por causa do Ministério da Saúde fora do ar, com esses hackers extremamente alinhados com as medidas do governo. E se cuidem. E assim que essas vacinas estiverem disponíveis, Butantan, me manda uma Coronavac, por favor. Por favor. Se a gente não tiver isso, pelo visto, não vai ter vacinação acontecendo aqui no Brasil, como teriam feito com a Pfizer, com a AstraZeneca, com outras vacinas no começo do ano, se não fosse por vocês também. Então, quebrem esse galho, manda os dados para a Anvisa, porque a gente precisa disso para ontem. Se protejam. Ano que vem, em janeiro, o Butantan vai produzir a versão nova da vacina da gripe, para lembrar vocês da importância do Butantan, da importância de ter uma fábrica ativa de vacinas no Brasil, para a gente ter vacina atualizada, para lembrar vocês do que pode acontecer se o coronavírus der uma de gripe e conseguir escapar mais da vacina ou tiver mais vírus circulando, a gente vai depender do Butantan e da Fiocruz aqui no Brasil para fazer vacinas atualizadas, porque comprar de fora, vocês já estão vendo que o Ministério da Saúde não está minimamente interessado. Então, lutem por esse bem nacional, que são as instituições de pesquisa aqui, em especial essas duas que estão fazendo um trabalho fenomenal na pandemia até aqui. Então, estou xingando, estou reclamando, tô querendo muito que o Butantan submeta os resultados da Coronavac para a gente poder continuar contando com eles, como já contou até aqui. Né? Até a mãe do presidente já tomou vacina da Coronavac, está aí protegida. Então, apesar de toda a reclamação que a gente tem para vacinação no Brasil, a gente toma as vacinas e é disso que o ministro da Saúde está nos poupando, nos protegendo dessa imunização que a gente tanto quer ter e que é tão necessária.